Boa tarde, todas e todos. É com imenso prazer que nós damos início à mesa de abertura do 7º Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Eu já gostaria de agradecer a todos pela presença, mesmo que virtualmente, no evento. A mesa de abertura, ela contará, então, com a presença do professor Miguel Antônio Buzar, que é diretor em exercício do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professor João Marcos, que é presidente do Programa de Pós-Graduação do IAUSP, professor Tomás Antônio Moreira, vice-presidente do Programa de Pós-Graduação do IAUSP, o professor Ricardo Trevisan, que é diretor da ANPARC, e o professor James Miyamoto, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu aproveito para passar a fala para o professor Miguel Buzar, que dará início à cerimônia de abertura do evento. Por favor, professor Miguel. Então, boa tarde. Em nome da comissão organizadora do 7º Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e seu diretor, o professor Gilberto Lancha, saúdo e cumprimento a todas, todos e todos. Em particular, cumprimento os colegas que compõem a mesa na figura do professor Ricardo Trevisan, atual presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, ANPARC. Cumprimento e agradeço a todos que possibilitaram este evento, sobretudo os professores do IAU e de várias instituições, na figura dos docentes Tomás Moreira, Rui Sardinha e o Manuel Rodrigues Alves. Na figura das alunas e alunos de programa de pós-graduação do IAU, Jasmine Luiza, Fernanda Milan, Daniel Nardini e Paul Newman, agradeço a todos os estudantes que participam da organização do ENAMPARC. Sem eles, não conseguiríamos operar a plataforma, certo? Assim como os servidores do IAU na figura do François Gila. Ainda, na figura da Aline, cumprimento e agradeço todos os técnicos da Finantec pelo apoio e pelo trabalho que têm realizado. E mais importante, cumprimento e agradeço o envolvimento dos pesquisadores, dos 800 pesquisadores inscritos no evento, que apresentarão 257 trabalhos. Comporão 45 sessões livres, já realizaram 5 oficinas com 140 participantes e também participarão das 3 mesas especiais de debates que acontecerão entre terça e quinta com os nossos convidados especiais. Quero também cumprimentar e agradecer ao colega e arquiteto Solano Benites, que proferirá na sequência da abertura a conferência A Forma Segue o Clima. E os docentes Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da USP, e João Carlos Salles Pires da Silva, ex-reitor da UFBA, que conduzirão a mesa de encerramento Pensar o Brasil. Lembro também que na sexta-feira teremos a Assembleia da ANPARC, que elegerá, dentre outras questões, elegerá a nova diretoria para o próximo biênio. Desculpa a minha garganta, a minha voz, mas eu testei positivo para a Covid e estou com um problema na garganta, mas, enfim, vamos em frente. Pois bem, há praticamente 4 anos atrás, reunidos presencialmente no maravilhoso 5º Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFBA, em Salvador, nutríamos a esperança em uma virada na votação para a eleição de presidente da República, há 4 anos atrás. Dias depois, ela não veio. E, a partir de então, conhecemos um triste período que, a bem da verdade, já havia sido anunciado e iniciado 2 anos antes, com um golpe de Estado que, travestido de defesa da probidade pública, derrubou Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente desse país. Ainda que anunciado anteriormente, nada se compara com o que foi feito pelo governo eleito. A ampliação dos ataques e destruição de inúmeros direitos sociais e trabalhistas, o incentivo ao desmatamento e incêndio da floresta amazônica e de vários outros biomas, o ataque às reservas e terras indígenas, os assassinatos de lideranças indígenas e camponesas, o salvo-conduto a mineradoras e madeireiras clandestinas, a ameaça chantagista e constante de derrubada da democracia, o ataque diuturno ao Supremo Tribunal Federal, o ataque fantasioso às urnas eletrônicas e ao STE, a defesa de criminosos, milicianos, sua proteção e apoio, a transformação de setores do Exército e das polícias federais em guardas pretorianas, com o episódio do bloqueio das estradas no domingo do segundo turno destas eleições, escancarou.
O ataque ao conhecimento e à ciência, que gozou da morte de milhares de brasileiros e impediu que pelo menos metade dos 700 mil mortos tivesse sobrevivido, inventando um delirante tratamento precoce contra a SARS-CoV-19, desqualificando a vacina e boicotando sua aquisição e a rápida aplicação em massa na população. Não menos nefasto que tudo isso e que garantiu a reprodução dessas ações foi o golpe, mais um, o orçamento secreto. Um dispositivo que permite que parlamentares desviem recursos dos cofres da União sem que haja qualquer controle transparente para onde vai esse dinheiro, o que garantiu ao governo amplas maiorias no Congresso nas votações de seu interesse. Para aqui as citações das ações políticas desse governo, que desestruturaram a economia, as instituições e os laços democráticos. Com uma exceção, as ações no campo da educação, pesquisa, ciência e tecnologia, sobre as quais ainda farei um breve comentário. Para se ter ideia do estrago feito por esse governo, cujas consequências serão muito difíceis de superar, o orçamento previsto para a educação básica em 2023 prevê a diminuição de 34% em comparação a 2019, primeiro ano do atual governo. O projeto de lei orçamentária de 2019 previu 7,9 bilhões em valores corrigidos pelo IPCA para a educação básica, que compreende desde a creche até o ensino médio. Para 2023, a proposta deste ainda governo é um orçamento de 5,2 bilhões, ou seja, 34% menor. Mas, independente de alterações que possam acontecer para corrigir esse orçamento, o que já ocorreu foi uma tragédia. Pois, além de orçamentos diminutos ou reajustes que não qualificam a educação como investimento e a ciência e a tecnologia como um patrimônio a ser produzido, constantemente o que vimos foi toda a sorte de cortes e contingenciamentos, sobretudo nas universidades federais e agências de fomento, que reprimiram ainda mais os parcos recursos e contribuíram para desorganizar esses campos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do país. Quando a equipe de docentes do IAL começou a pensar o tema deste encontro, estávamos imersos nesse crítico universo descrito. Qual seria a proposta temática pertinente ao período? Há inúmeras questões em aberto que afetam a arquitetura e o urbanismo, independente desse governo. Questões fundamentais para a compreensão do fazer arquitetônico e das pesquisas que abarcam assuntos nunca antes ou poucos vislumbrados, como arquitetura e urbanismo e suas relações com gênero, raça e cor. As questões patrimoniais que, lamentavelmente, adquiriram destaques pelos acontecimentos negativos de toda a ordem. As metrópoles que se multiplicam no país e as carências urbanas, o déficit habitacional. Temas que as nossas pesquisas parecem ainda não comungarem com quem por eles são afetados. Havia e há, portanto, vários espaços que necessitam ser preenchidos. Isso para não dizer das pesquisas historiográficas que nos últimos anos descortinaram uma série de profissionais e obras que haviam sido obliteradas. Qual a proposta de tema? Nenhuma e todas elas, porque todas as dimensões de nossas atuações estavam comprometidas pela atuação desse governo. E a perspectiva que se mostrava correta e legítima era de refazer, restaurar e revisar o campo da pesquisa e da pós-graduação. Para tanto, a realização deste conjunto semântico e seus significados solicita o encaminhamento em conjunto com a sociedade. As ações que os dois primeiros verbos, refazer e restaurar, incorporam, referem-se a fazer novamente, recuperar o que existia. Mas reconhecendo de forma crítica que o que tínhamos foi aviltado, porque também havia incompletudes, as ações implicam refletir sobre os nossos procedimentos anteriores, e disso discorre o terceiro verbo, revisar, objetivando novas formulações. Desta forma, esses três verbos necessitam um complemento que lhes atribua um sentido, uma perspectiva. Assim, dois outros verbos juntam-se aos três iniciais, reinventar e resistir. Resistir, uma linda sugestão da colega Ana Cláudia Amparo. Investigar uma reinvenção que dê conta dos problemas vividos, visando propiciar o desenvolvimento social e acadêmico alicerçado nas lições positivas e negativas, particularmente do último período, marcado pela vontade de resistir, de ter voz, de ser respeitado e de conquistar uma participação efetiva na vida política e social do país. Iluminou a formulação do 7º encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Hoje, 8 dias após o resultado das eleições presidenciais que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva presidente do país, eleições que podem ser consideradas as mais antidemocráticas desde a República Velha, podemos dizer que demos sorte. Certamente não foi apenas sorte, muito foi feito para que a eleição tivesse um desenlace positivo.
O importante é que refazer, restaurar e revisar, agregando, reinventar e resistir, tornam-se novamente possíveis. Não será fácil, como os fatos e as manifestações golpistas têm demonstrado, mas acredito que a história é mais forte que os aparelhos e dispositivos antidemocráticos e a história está a nosso favor. Não será fácil, mas a reinvenção de um país que pretenda ser uma nação política, onde as liberdades democráticas e os direitos sociais sejam difundidos a toda a população e não seja privilégio de poucos, o que é o contrário dos direitos, não será fácil. Não será fácil, mas certamente será tanto melhor se aqueles que militam na educação, na pesquisa, na produção, no conhecimento e na ciência se engajarem como sempre fizeram nessa construção política, e tenho certeza que assim faremos. Por fim, parafraseando o cronista, humorista, filósofo Gregório do Vivier, estamos mal acostumados. E apesar de estarmos mal acostumados, após 6 longos anos, vamos comemorar a vitória da democracia, da ciência e do conhecimento. Vamos comemorar durante essa semana, no nosso 7º encontro de pesquisa, 7º encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, ainda que de forma remota e virtual, com as nossas discussões e debates, a possibilidade de resistir, reinventando nossos ofícios, na perspectiva de produzir conhecimento livre para amplo e restrito acesso à população e de participar no refazer de um país socialmente justo e democrático. Obrigado. Obrigada pelas palavras, professor Miguel. Eu chamo agora o professor João Marcos Lopes, presidente do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Jasmine. Eu falo aqui em nome do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Temos o prazer, né, de, mesmo considerando aqui, né, num momento muito importante da nossa história, na história do nosso país, né, dar as boas-vindas aqui aos participantes desse 7º Enampar. Tendo como horizonte uma nova expectativa, né, para a pesquisa e a pós-graduação no país, com um misto de esperança e apreensão, que nos debruçaremos ao longo desses dias sobre o que tem sido produzido, né, por uma boa parte do esforço de pesquisa em arquitetura e urbanismo nos últimos 2 anos. As razões da esperança, né, são óbvias. A apreensão decorre, né, da responsabilidade que temos, como arquitetos e urbanistas, em acertarmos nossas questões de pesquisa, para que possamos alcançar as enormes demandas, atender às enormes demandas, né, que a reconstrução do país nos apresenta. Esperamos que, no contexto da pós-graduação em arquitetura e urbanismo, possamos, né, responder aos desafios que se nos apresentam, as questões de gênero, a desconstrução do racismo, o enfrentamento da crise climática, a desconcertante negação do conhecimento construído, né, a partir da ciência e assim por diante. Faço aqui essas breves palavras, né, recebendo todos os participantes e dando-lhes as boas-vindas e agradecendo novamente a oportunidade de o Instituto poder abrigar esse 7º Enampar. Muito obrigado. Obrigada, professor. Gostaria de passar a palavra agora ao professor Ricardo Trevisan, da Universidade de Brasília, e diretor da ANPARC. Obrigado, Jasmine. Boa tarde a todas e todos. Em nome do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Carlos Gilberto Carlotti, do vice-diretor e diretor em exercício do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professor Miguel Antônio Buzar, dos organizadores do 7º Enampar, professores Tomás Moreira, João Marcos Lopes e Luiz Sardinha, dos coordenadores gerais do Prêmio ANPARC 2022, professores Márcio Cotrim e James Miyamoto. Saúdo a todas e todos os presentes nessa mesa de abertura, bem como os participantes desse evento. Desde já, quero parabenizar o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do IAUSP por seus 50 anos de existência, completados em 2021. Bem, como presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, a ANPARC, é uma honra estar na abertura do 7º Enampar
e poder confirmar a solidez dessa associação que agrega atualmente 32 programas afiliados e 169 sócios individuais. A associação que nos últimos 12 anos se fortaleceu pelas 6 edições do Enamparc, no Rio de Janeiro em 2010, Natal em 2012, São Paulo em 2014, Porto Alegre em 2016, Salvador em 2018 e Brasília em 2021. 6 edições que mapeiam produções, apresentações, debates, premiações e publicações, incluindo a revista Teses, e retratam o universo de conhecimento construído no âmbito da pós-graduação em arquitetura e urbanismo por pesquisadores, professores, alunos de pós-graduação e graduação e profissionais. Nessa 7ª edição, a Amparc, em parceria com a comissão organizadora local, a equipe de professores, alunos e técnicos do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, vale aqui ressaltar que é minha alma mater, onde me formei em 1998, juntamente com a Finatec e os programas de pós-graduação parceiros, a PAUSP, a PUC Campinas, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Unicamp, a Unesp, a Universidade São Judas Tadeu e a Escola da Cidade, ao proporcionar mais um Enamparc, consolida sua importância ao mesmo tempo que evidencia a necessidade de dar continuidade ao mais importante evento da área de IAU. Passado o momento obscuro de nossa história, com a pandemia controlada, ou por hora controlada, vamos ver, e nesse momento de importantes mudanças políticas, com a reconquista de nossas esperanças no universo do ensino, pesquisa e extensão, é preciso, como aponta o tema deste Enamparc, refazer, restaurar e revisar o campo da pesquisa e da pós-graduação. Mas, complementarmente, faz-se necessário reinventar e reexistir. Reinventar-nos no sentido de reconstruir aquilo destruído nos últimos 6 anos. Reexistirmos na perspectiva de juntos repensarmos o universo da pesquisa, do ensino e da extensão na pós-graduação em arquitetura e urbanismo e transformar todo o conhecimento obtido em resultados efetivos para a nossa sociedade. Temos, com a mudança de governo, uma grande oportunidade de voltarmos a acreditar em um país melhor, em um futuro mais igualitário, includente e democrático de nossos edifícios e de nossas cidades. Ao longo desses 5 dias de evento, além dos 7 momentos preparatórios já realizados, com temas que abrangem os diversos campos de arquitetura e urbanismo, o 7º Enamparc nos proporcionará o Prêmio Amparc 2022, com suas 8 modalidades avaliadas, e o Prêmio TCC de Arquitetura e Urbanismo. 60 sessões temáticas divididas em 7 eixos, com cerca de 412 trabalhos produzidos por nossos pesquisadores. 45 sessões livres, com destaque da produção e do estado da arte realizada por redes de pesquisadores. Conferência de abertura com o arquiteto paraguaio Solano Benites. 3 mesas especiais com temas relevantes à nossa área, mesa de encerramento com o tema Pensar o Brasil, 5 oficinas e práticas urbanas já realizadas, dando sequência, importante sequência, a esta atividade iniciada em 2018 em Salvador, o primeiro encontro de revistas científicas, sessão de cinema e lançamento de livros. São produções dos últimos 2 anos desenvolvidas por pesquisadores em programas de pós-graduação no país e no exterior. Uma produção robusta que precisa sair dos limites universitários e adentrar no cotidiano de nossas cidades, nossos campos e em nossas comunidades. Nesse sentido, a Amparc tem a responsabilidade e o dever de garantir isso, fortalecendo a atuação de arquitetas, arquitetos e urbanistas como pesquisadores, professores e profissionais responsáveis. Nos próximos 5 dias, teremos a oportunidade de verificar nos interstícios encontrados por centenas de pesquisadores aqui presentes, miríades de possibilidades para um futuro melhor. Vamos em frente, sigamos juntos. Muito obrigado e um bom evento a todos. Obrigada, Ricardo Trevisan. Convido novamente o professor Miguel Buzar, que ele irá ler as saudações enviadas por Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que é reitor da Universidade de São Paulo. O professor Carlotti ele teve um problema pessoal e não pôde estar presente. Isso aconteceu hoje. Então, ele enviou uma pequena saudação, né, aos participantes, né, e ao encontro em geral. Prezados professores, alunos e pesquisadores presentes no 7º encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, o 7º Enamparc. A realização de eventos acadêmicos onde as pesquisas e trabalhos da comunidade acadêmica são apresentados e debatidos
conforme um dos momentos mais profícuos de nossa atividade. Nesses eventos, demonstramos o nosso compromisso e a nossa dedicação para o desenvolvimento da ciência e do conhecimento, que nutre a formação acadêmica e que ilumina inúmeras questões sociais que a universidade tem o dever de buscar soluções. Assim, desejo a todos um ótimo encontro e que possamos, daqui em diante, retomar e refazer caminhos mais sólidos para a construção de um país verdadeiramente democrático e socialmente inclusivo, possibilitando nesse processo a participação de um número sempre maior de pessoas. Parabéns à ANPARC, parabéns ao IAUSP, parabéns ao programa de pós-graduação do IAUSP, que cedia o evento, e parabéns a todos e todas por essa grande realização. Obrigado. Jasmine? Obrigada, professor Miguel. Bom, agradeço a todos pelas falas nessa mesa de abertura. Agora nós daremos início ao anúncio das premiações do 7º ANPARC. Então, eu convido o professor, novamente, Ricardo Trevisan e agora James Miyamoto, para realizarem a premiação. Eu agradeço, Jasmine. Agradeço aqui a presença do professor James Miyamoto, do ProURB da UFRJ. Eu vou passar a palavra diretamente a ele, que fica responsável, assim como o professor, infelizmente, o professor Márcio Coutrin não pôde estar presente, mas que, juntamente com o professor Francisco Salles, do IAUSP, que ajudaram nesse processo nos últimos 2 anos de elaboração do Prêmio ANPARC 2022. Professor James Miyamoto, com você a palavra. Ok, obrigado, Ricardo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos que participam dessa mesa, né? E agradecer a confiança da ANPARC, da direção da ANPARC, e agradecer a todos os envolvidos, né? Porque são centenas de pessoas que participaram como concorrentes, né, a esse certame, e também dezenas de pessoas envolvidas, possivelmente centenas de pessoas envolvidas como pareceristas e como coordenadores de CANs, né, que são as coordenações de avaliação por modalidade, né? São 8 modalidades, então, possivelmente, alguma coisa como 200 pessoas envolvidas nesse processo, só de avaliação, de coordenação. Então, obrigado a todos. Cumprimento ao público, obviamente, né? E eu vou começar a compartilhar aqui a tela e a gente vai conversando aos poucos. Bom, já entrou aí? Sim. Já? Bom, vou começar aqui anunciando o Prêmio ANPARC, a coordenação geral, então, Ricardo Trevisan, da UNB, Márcio Coutrin, da Federal da Bahia, né? Eu, da Federal do Rio de Janeiro, Francisco Salles, da IUA-USP, e o apoio da Apoiana Caetano, que é da Universidade Federal da Paraíba, né? Aqui são os coordenadores por modalidade, né? Por comissão. Então, artigo periódico, Adriana Mara Vaz de Oliveira, Federal de Goiás, Almir Farias, Federal do Ceará, Raquel Coutinho, PUC-Rio. Esses são artigos em periódico. Capítulo de livro, Ana Paula Cury, São Judas Tadeu, Paulo Colosso, Santa Catarina, Zilza Santiago, Federal do Ceará. Livro coletânea, Ana Maria Góes Monteiro, Unicamp, Selma Vidal, do Pará, da Federal do Pará, Luiz Amorim, Federal de Pernambuco, livro autoral Cláudia Cabral, do PROPAR da URGS, Fabíola Zono, do PROAC da UFRJ, Leandro Medrano, da FAUSP, projeto de extensão Clara Luiza Miranda, da Federal do Espírito Santo, Eduardo Rocha, da Federal de Pelotas, trabalho de conclusão de mestrado profissional, Carlos Nome, da Federal da Paraíba, Jonatas Magalhães Pereira da Silva, PUC Campinas, dissertação de mestrado acadêmico, Adalberto Reto Júnior, Unesp, Gleice Azambuja, Rio Grande do Norte, Federal do Rio Grande do Norte, Renato Leão, estadual de Maringá e Londrina, né? Em tese, Angélica Alvim Mackenzie, José Pessoa, da UF, Rita Veloso, da UFMG, Letícia Perret, da PUC Paraná, e José Júlio Lima, da Federal do Pará.
Aqui o nome dos pareceristas, né? Então, assim, a gente agradece a participação de cada parecerista, né? Como também eu há pouco agradeci pelos coordenadores também, né? Agradecer aos coordenadores, aqui os pareceristas de artigo em periódico, aqui os pareceristas de capítulo de livro, aqui os pareceristas de livro coletânea, aqui os pareceristas de livro autoral. Eu acho que cada um desses merecia ter seu nome lido, né? Mas acho que a gente se estenderia um pouco e a gente tem uma limitação aqui de horário. O projeto de extensão, né? Os pareceristas de projeto de extensão, pareceristas de trabalho de conclusão de mestrado profissional, pareceristas de dissertação de mestrado acadêmico, e pareceristas de tese. Então, aqui a gente tem um compilado, né, do número de pareceristas por modalidade, né? Aqui um resumo, né, do número de trabalhos envolvidos, do número de pareceristas envolvidos, 168 pareceristas, 199 trabalhos participantes, né? Aqui um histórico dos Enoparques, né, dos 6 anteriores e agora esse 7º, né, mostrando como é que foi a evolução das inscrições, da participação em cada uma das modalidades, né? Aqui a gente fez na hora da submissão, a pessoa, o programa, né, se reconhecia em algum campo de pesquisa, então a gente fez esse levantamento, acho que isso pode ser um levantamento importante para os programas de pós-graduação, né, para entenderem um pouco o perfil do seu corpo discente, docente, né? Aqui por tese também, um trabalho parecido, né, esse levantamento por campos de pesquisa. E aqui, finalmente, a gente começa a falar sobre os trabalhos, né? Agora, a comissão de artigo em periódico, né? Foram 16 trabalhos finalistas, analítica da colonialidade e da decolonialidade, algumas menções espaciais básicas em arquitetura, Leonardo Nami, Brasília e seu território, assimilação de princípios do planejamento inglês aos planos iniciais de cidades satélites, Maria Fernanda Dernert, Brasília, Superblocks in Perspectives, de Frederico de Holanda, coautoria urbana e quarentena, relações pessoa-cidade na pandemia do novo coronavírus, autora Gabriela Rocha, construindo com pouco no Nordeste brasileiro, conexões Armando Holanda, Aldo Van Eyck, Juliana Silva Ramos e Guilherme Naslavski. Ideia Goulart pelas cidades em transformação, representações urbanas e guias de viagem no início do século XX, autores Jorge Alexandre Ferreira Dantas, Bárbara Gondim Moreira e Slavon Plieg, Las Casas Rurais de Marcelo Ferraz e Francisco Panucci, Abílio Guerra, em disciplina epistemológica, viradas metodológicas para o campo da arquitetura e urbanismo, Rossana Brandão Tavares e Diana Helene Ramos, Mineralogy of Mortars and Ceramics for the Forum of Caesar in Nerva, Rome, Italy, the protagonists of Black Crusts produced on historic buildings, Alcindo Neckel, o processo de autogestão de Can Batlló em Barcelona, uma feição radical do urbanismo tático, Adriana Santos Fontes, o vazio significativo do Canon, Rutger Design, On Foucault em Brasília no urbanismo, a Genealogy of City Planning em Rio de Janeiro, em São Paulo, Joel Oates, passeio sonoro comentado, metodologia de identificação da paisagem sonora, representado por pessoas surdas, Juliana Simili, André Queiroz Rego, por uma leitura situada de urbanismo, utopias e realidades, uma antologia de François Choer,
e uma coleção de arquitetura moderna, imagem e narratividade no catálogo latino-americano de Henry Russell Hitchcock, vozes de Cláudia Cabral, desculpa, vozes de mulheres negras, de parelheiros, internet e interseccionalidades, Ana Gabriela Godinho Lima e Angélica Alvim, e Jaqueline de Araújo Rodolfo, e os premiados são, com menção honrosa, Construindo com Pouco no Nordeste Brasileiro, Conexões Armando Holanda, Aldo Van Eyck, Juliana Silva Ramos e Guilar Naslavski, e On Foucault, em Brazilian Urbanismo, a Genealogy of City Planning em Rio de Janeiro, em São Paulo, autor Joel Oates. E o premiado em disciplina epistemológica, viradas e metodológicas para o campo da arquitetura e urbanismo. As autoras são Rosana Brandão Tavares e Diana Helene Ramos. Então, parabéns a todos por essa conquista. Já passando aqui para a próxima categoria, capítulo de livro, também são 15 trabalhos finalistas, né? Arquitetura e Desamparo, uma experiência indivisível, autora Lúcia Leitão, Complexidade e Memória, Experiências do Tempo, autora Fabíola Zono, Das Linhas Invisíveis da Fazenda Van de Cães aos Muros e Condomínios Fechados, da Nova Belém, autor Raul Ventura, Drawn Heritage, a Heuristic Approach to Unbiasing Through an Urban Sketching Experience, Mariana Quimei da Silva Nito, Intervenções no Patrimônio Industrial no Brasil, uma genealogia possível, alguns desafios, Felipe de Crescenzo, Modern Architecture, Plano de Ação, Paulista School and the Social Dimension, Miguel Buzar. O arquiteto Oscar Niemeyer, autora Silvia Fischer, Patrimônio Ferroviário de Jaguarão, Rio Grande do Sul, as transformações urbanas na linha férrea na contemporaneidade, Vanessa Forneck, Precariedade e Precarização da Moradia em Belo Horizonte, Denise Morado, Residências acadêmicas em Arquitetura e Urbanismo, Projetos em Movimento para Ensino, Pesquisa e Extensão na Pós-Graduação, Ângela Gordilho, Risk and Urban Design in Brazilian Favelas, Linking Participation, Collective Spaces and Territorial Management, autora Solange Carvalho, Slum Upgrading, Impacts of Housing Policies, Interruptions in the Informal Settlements, Residents' Lives. Cíntia Santana, autora. E Território Sensível à Água, a Serrinha do Paranoá, no Planejamento de Brasília, Lisa Andrade, The Brazilian Chapter, Brasília as Highlights of Bruno Zeves Narrative versus uma Arquitetura Orgânica, autora Karine Daufenbach, The Legitimized Reproduction of Corporate Typology, Dispositions of Architectural Form and the Lead Rating Systems, Rafael Graziano, e os premiados são com menção honrosa The Legitimized Reproduction of a Corporate Typology, Dispositions of Architectural Form and the Lead Rating System. O título do livro é The New Urban Condition, Criticism and Theory from Architecture and Urbanism, e o autor é Rafael Graziano, e o arquiteto Oscar Niemeyer, né? O título do livro, Oscar Niemeyer, igual Oscar Niemeyer, Silvia Fischer, e o premiado é Precariedade e Precarização da Moradia em Belo Horizonte. Título do livro, Habitação e Direito à Cidade, da Letra Capital, a autora é Denise Morado. Parabéns a todos. Para a próxima modalidade, livro coletânea, Brasil, Nordeste, Mulheres Arquitetas, Migrações, Regionalismo, Gênero, organizadores Guilar Naslavski e Andrea Gatti, Bruno Zeve, Arquitetura Latina, Bruno Zeve, Latin America, Mônica Junqueira de Camargo, Cidade, Gênero e Infância,
Rodrigo Midlin e Ana Gabriela Godinho Lima, por um ensino insurgente em arquitetura e urbanismo, Andréa Moassab e Leonardo Nani, Rui Otaki, arquiteto, organizadores Abílio Guerra e Silvana Romano Santos, The New Urban Condition, Criticism and Theory from Architecture and Urbanism, Leandro Medrano, Luiz Recamã e Tom Avermaet. E os premiados são menções honrosas para Bruno Zev, latino-americana, Bruno Zev, Latin American, organizadora Mônica Junqueira, de Camargo, e Brasil Nordeste, Mulheres Arquitetas, Migrações, Regionalismo, Gênero. Organizadores Guilá Naslaves e Andréa Gatti, e o premiado Rui Otaki, arquiteto, organizadores Abílio Guerra e Silvana Romano Santos. Parabéns a todos. Modalidade, livro autoral, 5 trabalhos finalistas, Cidade Pós-Compacta, Estratégias de Projeto a partir de Brasília, autores Guilherme Lassans, Luciana Saboia, Carolina Pescatori, Cauê Capilé. Materialidade e imaterialidade no patrimônio construído, Brasília e Itália em diálogo, Natália Miranda Vieira de Araújo. Pensamentos selvagens, montagem de uma outra herança, autora Paola Bernstein Jacques, um americano na metrópole latino-americana, Richard Morse e a formação de São Paulo, Ana Cláudia Veiga de Castro, Urbano Constelação, autora Rita Veloso. E os premiados são menções honrosas para a Cidade Pós-Compacta, Estratégias de Projeto a partir de Brasília, editora Rio Books, autores Guilherme Lassans, Luciana Saboia, Carolina Pescatori, Cauê Capilé. Pensamentos Selvagens, Montagem de uma Outra Herança, editora da Universidade Federal da Bahia, autora Paola Bernstein Jacques, e a premiada Urbano Constelação, editoras Cosmópolis, autora Rita Veloso. Parabéns a todos. Vamos aqui para a próxima. Projeto de extensão, finalistas, 7 trabalhos. A assistência técnica em tempos de pandemia, melhorias habitacionais através da adição de dispositivos climáticos. A coordenadora Nirce Stapper, Universidade Federal de Pelotas. Co-design entre projetistas do século XXI, pessoas com deficiência visual e crianças. Processo e produtos, coordenadora André Quadrado Luce, da IMED. Diversidade, diálogos sobre diversidade na cidade, coordenadora Ana Cláudia Duarte Cardoso, da Universidade Federal do Pará. Laboratório de Singelos Fazeres, coordenadores Davi Sperling e Elizabeth de Jesus Monteiro. Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da Universidade de São Paulo. PEAC, Periférico, Trabalhos Emergentes no Território do Quilombo Mesquita, Tecnologia Social pela Preservação Comunitária dos Recursos Hídricos contra o Racismo Ambiental. Lisa Maria Souza de Andrade e Mariane Paulino, Universidade de Brasília. Programa FAO+D, Mackenzie acolhe. A coordenadora Angélica Alvim, da Mackenzie, e Vila Praça, do projeto de extensão à política pública, Jefferson Tavares, do IAL USP. Os premiados são menções honrosas, Laboratório de Singelos Fazeres, coordenadores Davi Moreno Sperling e Elizabeth de Jesus Monteiro, do IAL USP e Escola... e da Escola Estadual Maria Ramos. Diversidades, diálogos sobre diversidade na cidade, coordenadora Ana Cláudia Duarte Cardoso, da Universidade do Pará. E o premiado Vila Praça, do projeto de extensão à política pública, o coordenador é Jefferson Tavares, do IAL USP. Agora,
Parabéns a todos, né? Agora a gente vai para trabalhos de conclusão de mestrado profissional. 2 trabalhos finalistas: Intervenção em Arquitetura Moderna, Restauração e Requalificação do Hospital Santa Terezinha, autora Gabriela Salles Otembra. O programa é o mestrado profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. O orientador é Paulo Ormindo de Azevedo. E Parque Urbano como espaço livre e compartido, alternativas para a apertura de espaços livres de caráter cerrado. A autora é Úrsula Hernandes Vélez. O programa é o mestrado profissional em Arquitetura Paisagística do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A orientadora é Raquel Tardim Coelho, e o premiado é menção honrosa para Parque Urbano como espaço livre e compartido, alternativas para a apertura de espaços livres e de caráter cerrado. A autora Úrsula Hernandes Vélez, do mestrado profissional em Arquitetura Paisagística do ProURB FAU-FRJ, orientadora Raquel Tardim Coelho. E premiado em Intervenção em Arquitetura Moderna, Restauração e Requalificação do Hospital Santa Terezinha, a autora Gabriela Salles Otremba, do mestrado profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos do PPGAU da Bahia, né? Da Universidade Federal da Bahia, o orientador Paulo Ormindo de Azevedo. Parabéns a todas. Agora a gente parte para a dissertação de mestrado acadêmico, são 15 trabalhos finalistas, Arcaicó, Modo de Amar, proposta de boas práticas para o casario antigo caicoense, autora Lívia Nobre de Oliveira, o orientador é Jorge Dantas, do programa, do PPGAU da Federal do Rio Grande do Norte. Arquitetura e Memória da Escravidão e Luta, o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira e o Museu do Legado. O autor é Mohamed Júnior Braga Basila, do PPG, né, da FAO-UNB. Orientador Carlos Henrique Magalhães de Lima. Arquitetura moderna latino-americana, uma ideia construída a partir de Latin American Architecture since 1945, autora Laura Levi Costa Souza, do PPGAU da FAUSP, orientadora Nilce Botas, as cidades ocultas dentro de si, ecos do Vale do Reginaldo, Maceió, Alagoas, autora Ana Carolina Barbosa Corado Carneiro, programa o PPGAU da FAO, da Universidade Federal de Alagoas, orientadora é Maria Angélica da Silva. As 3 igrejas dos Homens Pretos de São Paulo de Piratininga, Gênese Urbana e Disputas Territoriais 1720-1910, autor Fabrício Forgani Santos, do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Estadual de São Paulo. O orientador é Nilson Girardello e Atlas Percursos Imaginários, Cidades em Movimento, autor Daniel Saboia Almeida Barreto, do PPGAU Universidade Federal da Bahia, orientadora Paula Berenstein Jacques. Biofilia urbana e suas métricas, a lógica algorítmico-paramétrica como ferramenta de suporte à drenagem natural, autor Iago Long Martins, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Cidade da Universidade de Vila Velha, a orientadora é Ana Paula Rabelo Lira. Ela é arquiteto e a experiência de trabalho com comunidades em Equador, uma abordagem sobre metodologias. Oscar Eduardo Velasquez é o autor, do PPGAU da Universidade Federal do Espírito Santo, a orientadora Clara Miranda. Habitação e Trabalho, as vilas e loteamentos operários de Passo Fundo, autor Pedro Henrique Carreta Diniz,
do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Arquitetura e Urbanismo da IMED, a orientadora Caliane Cristi Oliveira de Almeida, la formación de una concepción de restauración en La Habana, Cuba, entre 1920 y 1950, los trabajos de Velho Govantes y Félix Cabarrocas, Maite Hernandes Alfonso, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, orientadora Natália Miranda Vieira de Araújo, o armazenamento nos interiores de Le Corbusier, a autora Amanda Ziz, do PROPAR da Federal do Rio Grande do Sul, a orientadora Marta Peixoto, o urbanismo como um dispositivo de governamento liberal biopolítico, autor Hugo Freitas da Cunha, orientadora Vera Rezende, o programa é o PPGAL da Universidade Federal Fluminense, e requalificação fluvial urbana, uma proposta para a bacia do Rio Roncador, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, a autora Maria Luísa de Souza Oliveira Ottoni, do ProURB, da FAO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientadora Ana Lúcia Nogueira de Paiva Brito, territorialização do Airbnb em cidades pequenas turísticas brasileiras, regular é preciso. O autor é Rafael Braga de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, a orientadora Gisela Leonelli, zoneamento climático do semiárido brasileiro, baseado na clusterização hierárquica para conforto e desempenho termoenergético de edificações, a autora Mariana Navarro Benevides, do PPGAL da Universidade Federal de Viçosa, a orientadora Joyce Carlo, e os premiados são menções honrosas. El arquiteto e la experiência de trabalho com comunidades no Equador, uma abordagem sobre metodologias, autor Oscar Eduardo Preciado Velásquez, do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo, a orientadora Clara Luísa Miranda, e as 3 igrejas dos homens pretos de São Paulo de Piratininga, Gênese Urbana e Disputas Territoriais, 1720 e 1910, autor Fabrício Forgani Santos, do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Estadual Paulista, orientador Nilson Girardello, e o premiado é territorialização do Airbnb em cidades pequenas turísticas brasileiras. Regular é preciso. Rafael Braga de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. A orientadora Gisela Leonelli. Parabéns a todos. Vamos finalmente chegando à tese. Os finalistas são 7 trabalhos: Arquitetura, Cidade e Território das Secas, ações das instituições federais, do Instituto Federal de combate às secas, no semiárido do Brasil, 1919 e 1945. A autora Marcos Vinícius Dantas de Queiroz, orientadora Maria Ângela Pereira de Castro e Silva Bortolucci. O programa do PPGAL do IEUAL, São Carlos. Desempenho socioeconômico da forma urbana, implicações do adensamento com verticalização e baixa permeabilidade. Autora Patrícia Alonso de Andrade. O programa é o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, orientadora Luiz Manuel Doirado Amorim. Gestão de desastres no Brasil, uma perspectiva de gênero, autora Júlia Lopes da Silva, do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, a orientadora
Patrícia Rodrigues Samora, mapear para intervir a relação entre moradia e a saúde nos programas de melhorias habitacionais no Sul Global, autora Joyce Genaro Gomes, do PPGAL da FAUSP, a orientadora Suzana Pasternak, e o Patrimônio de Brasília, além do plano piloto, uma análise de dossiês de tombamento, 1959-2014, autora Daniela Pereira Barbosa, programa de pós-graduação da Faculdade de Urbanismo da UNB, orientadora Maria Fernanda Dernet, retrofit de vias urbanas, modelagem paramétrica de cenários possíveis para a mobilidade, Marcela Noronha Pinto de Oliveira e Souza, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, orientadora Maria Gabriela Celani, Tecido Urbano Controverso, uma crônica sobre o fracionamento dos setores centrais de Brasília, 1957-1974, autora Helena Bender, do programa do PROPAR, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientadora Cláudia Cabral, e os premiados são menções honrosas, vão para Arquitetura, Cidade e Territórios das Secas, ações do Instituto Federal de Combate às Secas no semiárido do Brasil, 1919-1945, autor Marcos Vinícius Dantas de Queiroz, do PPGAL e USP, a orientadora Maria Ângela Pereira de Castro e Silva Bortolucci, e desempenho socioeconômico da forma urbana, implicações do densamento com verticalização e baixa permeabilidade, autora Patrícia Alonso de Andrade, do PPGAL da Universidade Federal da Paraíba, orientador Luiz Manuel do Eirado Amorim, e o premiado é Mapear para intervir a relação entre a moradia e a saúde nos programas de melhorias habitacionais no Sul Global. Autora Joyce Genaro Gomes, programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a orientadora é Suzana Pasternak. Parabéns a todos, eu gostaria de agradecer a atenção de todos aqui durante esse tempo que a gente teve e durante todo o processo, agradecer a muitas pessoas. Grande abraço ao meu amigo Márcio Cotrim, que infelizmente não pôde estar presente, mas que foi uma parceria muito boa, muito gostosa de ser desenvolvida e obrigado a todos pela atenção. Obrigado, James. Eu gostaria de uma vez mais agradecer a sua colaboração, James, a do professor Márcio, do professor Francisco, a de todos os pareceristas e coordenadores de modalidades que nos ajudaram nesses últimos 2 anos a avaliarem esses trabalhos. Parabéns a todos os finalistas e premiados. A Amparc fica muito feliz em divulgar esses trabalhos e ver a dimensão e a qualidade com que a área de arquitetura e urbanismo promove na sua pós-graduação. Eu passo a palavra agora a Jasmine. Muito obrigado, James. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada, professor James Yamamoto. Bom, gostaria de parabenizar todos os finalistas e todos os premiados pelo Prêmio Amparc 2022. E para o anúncio da premiação de trabalho de conclusão de curso, eu convido o professor Tomás Moreira, vice-presidente do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. O Brasil aqui, então, vou anunciar os prêmios do segundo concurso Enamparc de trabalhos de conclusão de curso, né? Tendo sido o primeiro concurso feito em Brasília. Então, a gente recebeu para esse evento, na verdade, 64 trabalhos. Eu não vou conseguir, como o James, fazer a descrição dos 64 trabalhos aqui presentes, que o nosso tempo é mais escasso na apresentação dos 64, mas agradeço, na verdade, a todos os programas de graduação e pós-graduação
que enviaram os trabalhos de alunos de trabalhos de conclusão. Nesse caso, não só foram programas de graduação filiados, de programas de pós-graduação filiados à ANPARC, mas também de sócios individuais, também podiam enviar os trabalhos de alunos de conclusão de curso. Com isso, a gente também teve 4 coordenadores, são quatro premiações que eu vou descrever a seguir, né? Foram designados 4 coordenadores, o professor Gilbert Lancha, numa das coordenações, a professora Camila Moreno, também uma segunda coordenação, a professora Kemi Ino, num terceiro grupo, e a professora Amanda, que também foi coordenadora de uma das sessões. Com isso, cada uma desses 4 grupos de premiações, na verdade, tiveram praticamente 6 a 8 avaliadores, então, rodando nos 64 trabalhos, aproximadamente quase uns 30 avaliadores. Amanda Ruggiero, desculpa, não pronunciei o nome completo. Então, na sequência, no primeiro eixo, políticas governamentais e práticas do território, conflitos em alinhamentos, né? Foi designada a segunda menção honrosa, com o trabalho Quem Define a Cidade, uma análise dos espaços públicos em morfologia urbana e formal, do Maciel Antônio da Silva, cujos orientadores foram Vera Razan e Marcelo Brugos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A menção rosa 1, com o título Cidade Informada e Popular, Planejamento Insurgente orientado por dados, de Carolina Jorge Teixeira Guimarães, com orientadora Clarissa Sampaio Freitas, da Universidade Federal do Ceará. E como prêmio desse eixo, temos o trabalho A Vila dos Catadores Ciclistas, da autora Bruna Ruperto Camilo, com as orientadoras Lisa Maria Andrade e Ana Carolina Matias, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. O segundo eixo de premiação condiz aos aos trabalhos enviados de projeto, tecnologia, infraestrutura e questionamentos socioambientais. Nesse conjunto de trabalhos, as 2 primeiras menções honrosas, então a primeira do Rio à Cidade, da cidade ao Igarapé, proposta de habitação e equipamentos para a população indígena Guaraó em contextos de refúgio em Manaus. A autora é Luísa do Amaral Rezende Souza e orientadora Letícia Maria de Araújo Zambrano, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A menção honrosa 1, com o título Tempo de Retorno, Ressignificação da Paisagem Urbana. O autor é Murilo Silveira Arruda, as orientadoras foram Luciana Bongiovanni Martins, Schenck e Aline Coelho Sanches, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E o vencedor desse eixo 2 é o trabalho Observatório de Refúgio Ambiental, Reserva do Lame, de Lucas Chagas dos Santos, o orientador Sérgio Moacir Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O terceiro eixo, respectivo à história, historiografia e crítica, tiveram 2 menções honrosas e a premiação. A menção honrosa 2, Espaços Infamiliares, o Lar em Tempos de Pandemia, a autora Luísa de Andrade Linden, orientadoras Laís Bronstein e Lígia Saramago, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Menção rosa 1, Corpo Preto, Dança e Cidade, reconstruindo a Praça 11, autora Sani Santana, orientadora Priscila Alves Peixoto, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o prêmio foi para Aramis Sertão Mundo, autora Milena dos Santos Silva, a orientadora Gabriela Leandro Pereira, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. O último eixo, Patrimônio, Escalas e Processos, as 2 menções honrosas, a menção honrosa 2, Ruína, Costura para um Novo Construir, Caminhos para Pensar Arquitetura através de Saberes Ancestrais e Femininos, autora Larissa Neves da Cunha Cardoso, orientadoras Maria Yara Mendo Pérez e Ana Paula Bolizo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A menção honrosa 1 é Espaços de Violência, a antiga sede do DOPS no Rio de Janeiro, autora Sofia Frances Mouzinho, orientadora Adriana
Caulá, da Universidade Federal Fluminense. E a premiação desse eixo vai para Rasuras e Reescrituras do Rio, Cais do Valongo, autora Esther Rosas, orientadores Antônio Sena e Lígia Saramago, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, parabéns aos premiados e, de qualquer jeito, parabéns a todos os outros estudantes que também enviaram seus respectivos trabalhos. Obrigada, professor Tomás. Gostaria de parabenizar todos os premiados, novamente. E eu abro agora a palavra, caso alguém queira fazer alguma colocação. Então, nós podemos finalizar a mesa de abertura e a sessão de premiações do 7º Unamparc. E eu gostaria de convidar a todos para assistirem à palestra com o arquiteto Solano Benítez, que será às 19 horas. O link pode ser acessado pela plataforma do evento. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Aline. Obrigado a todos. E até às 19 horas. Gente, foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado.